Olá, empreendedor de sucesso! Tudo bem? Seja bem-vindo para mais esse vídeo. Hoje nós vamos dar 3 dicas de sucesso financeiro para o seu negócio. Vale a pena assistir. Quem não assistiu os outros vídeos, sugiro que assistam também, porque lá tem outras dicas para que possa ajudar a você a ter o melhor resultado da sua empresa. Tudo bem? Sem mais delongas, eu sou o José Passo, sou consultor da área de negócios, trabalho há mais ou menos 20 anos na área da educação voltado ao empreendedorismo. Legal? Quem quiser me encontrar nas redes sociais, aí estão as minhas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, entre lá, coloque lá a sua dúvida ou o seu questionamento e eu, assim que possível, vou responder. Vamos ao conteúdo? Hoje nós vamos falar de 3 dicas que vão ajudar o seu negócio a não passar sufoco em qualquer situação que possa acontecer aí. E a gente sabe que acontece, né? Há não muito tempo atrás nós tivemos a pandemia. Quem não estava preparado terminou tendo muitos problemas e infelizmente alguns tiveram que fechar as suas portas. Alguns conseguiram depois recomeçar e outros, né, estão ainda, né, no meio do caminho. Tudo bem? Então vamos lá? A primeira dica é reserva de emergência. Todo mundo tem que ter uma reserva de emergência pessoal lá para sua casa e também temos que ter a reserva emergencial para o meu negócio. Lá no meu negócio, a gente vai se prender a isso, o ideal é que seja de 3 a 6 meses, né, de reserva emergencial para que você possa se manter caso ocorra alguma eventualidade, alguma situação que você não teve domínio, né, aconteceu e você vai precisar de recursos financeiros. Para que serve a reserva emergencial? Para pagar os seus custos fixos, né? Nós vimos em um outro vídeo aí essa questão do custo fixo. Vou englobar lá, custo fixo é tudo que eu tenho que pagar usando ou não. Então, eu junto lá de 3 a 6 meses, né? E aí, se acaso acontecer qualquer problema, eu tenho lá recursos financeiros para me manter até que eu consiga voltar à minha normalidade. Viram a importância da reserva emergencial? Como que eu junto esse recurso? De uma vez só? É difícil, né? Você ter lá de 3 a 6 meses de um recurso que consiga pagar os seus custos fixos, a não ser que ele seja muito pequenininho, né? Então você pode ir juntando aos poucos. Abre uma conta aí, né, uma conta digital ou num banco físico mesmo, mas coloque esse dinheiro no investimento. Ele tem que render. Nunca guardem dinheiro. O dinheiro não foi feito para ser guardado, ele tem que ser investido. Você tem que receber juros e correção monetária, tá bom? Isso não quer dizer que se você conseguiu juntar de 3 a 6 meses, você vai parar de guardar lá para reserva emergencial. Não, continue, né, investindo lá na sua reserva emergencial e quando tiver um montante que esteja bem, né, rechonchudo, já uma quantidade muito boa, você pode transferir parte desses recursos aí para um outro investimento da sua empresa. Legal? Então vamos lá. Segundo ponto é o provisionamento, né? Nós sabemos que algumas contas, né, e na verdade, a grande maioria das contas, elas não são surpresas, né? E algumas delas a gente já sabe que vai ter que pagar lá no final do ano ou no início do ano, né? Que são os impostos, as taxas, renovações de alvarás e tudo mais, né? IPTU, IPVA. E aí você tem, o ideal é que você faça provisionamento, porque essas contas normalmente você paga ali no valor total, lá no finalzinho do ano, no começo do ano seguinte. Então o ideal é assim, vamos pegar o exemplo do IPTU. Vamos pegar o IPTU, vamos supor que são R$ 1.200. E aí eu divido esses R$ 1.200 por 12 meses, que é o ano, vou guardar lá, vou provisionar. E eu não vou guardar, né? Eu vou colocar numa conta investindo para que tenha juros e correção monetária. E todo mês eu vou colocando lá R$ 100 na caixinha do IPTU. Quando chegar lá na época de pagar o IPTU, eu vou pagar à vista ainda com desconto e ainda terei juros e correção monetária porque eu deixei esse dinheiro rendendo. Tudo bem? Então isso é provisionamento. Além do IPTU, IPVA e algumas outras taxas, você pode fazer também para
por exemplo, para dispensa de empregado. Quando você dispensa algum empregado, você tem alguns encargos aí que você tem que pagar, tá bom? Eu conheço algumas empresas que não mandam embora lá um empregado que já não está rendendo mais, ele não quer mais ficar lá e a empresa não quer mais ele no seu estabelecimento, mas não pode mandar embora porque não tem dinheiro para dispensá-lo, né? Que são aqueles 50% de multa lá do fundo de garantia, que são 50% porque 40% vai para o empregado e 10% para o governo, né? E ele fica lá segurando o funcionário, esperando que o funcionário peça a conta ou qualquer outra situação aí para que ele se livre dessa multa. Tudo bem? Então faça um provisionamento. Ah, vamos supor que eu não consegui juntar todo o dinheiro. Vamos pegar o IPTU novamente. Consegui lá R$ 800, R$ 700. Opa! Pelo menos, né, não juntou todo o dinheiro, que são os 1.200, mas já tem um pouco mais da metade lá. Então do caixa vai sair só um valor bem menor aí, né, do que tirar todo o valor de uma vez só do seu caixa e talvez ele não consiga suprir, né, dependendo da situação do mês ou de qualquer outra situação. Tudo bem? Provisionamento é uma dica muito legal de ser seguida, tá bom? Em terceiro lugar, depreciação, né? Então, eu já passei por essa situação. Eu estava lá com o meu notebook já muito funcionando perfeitamente, né? Não tinha nenhum problema, mas ele ficou ultrapassado, ele depreciou, já não dá mais, né, para usá-lo da forma melhor, né, da melhor forma possível. Então, dava para fazer um upgrade? Dá para fazer um upgrade. Mas será que vale a pena? Porque às vezes o upgrade e o estado da máquina é melhor comprar uma outra máquina. Sabendo que o computador, o notebook ou qualquer outro equipamento que você tenha, ele deprecia, ele vai perdendo valor e ele vai começar a dar problema ou até mesmo quebrar, né? Então eu faço lá uma reserva, né, de depreciação dos bens que estão nessa situação de depreciação. No Google, joga lá no Google tabela de depreciação e vocês vão ver que tudo deprecia lá 1 ano, 6 meses, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, o ideal é a mesma coisa lá do provisionamento, você faça reservas mensais para que você possa substituir esse seu maquinário ou qualquer outra coisa que possa estar depreciando e você vai precisar no futuro. Com o mesmo pensamento, talvez você não consiga juntar todo o dinheiro necessário para comprar um novo, mas vai ter lá já uma quantidade bem legal que possa dar uma entrada ou pagar muito mais do que a metade, e fica um restinho lá para que você possa ou pagar à vista ou parcelar, mas a parcela vai ser menor. Tudo bem? Então, essas são as dicas de sucesso financeiro para o seu negócio. Reserva emergencial imprescindível. Provisionamento, olha, é extremamente necessário. Cuidado, se você não fizer provisionamento, vai ter dor de cabeça e depreciação para não ser pego de surpresa aí com a quebra de um maquinário ou de algum equipamento que você use diariamente e não vai ter recurso para substituí-lo. Tudo bem? Teve alguma dúvida? Novamente, entre lá nas minhas redes sociais. Se achou que foi interessante, compartilhe com o seu amigo e até a próxima!